motivo você bebe? Você já parou para pensar sobre isso? Eu sou a Carol Berzotti e não, eu não tô grávida, eu não mudei de religião e eu também não tô doente. Eu só reduzi meu consumo de álcool. E eu sou a Vanessa Dias e eu acho que eu tô numa das melhores fases da minha vida em relação a consumo de álcool também. E esse aqui é o Mesa pra Duas, uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo de qualquer assunto que faça parte de uma conversa entre amigas. Então já puxa sua cadeira, se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira aqui na sua mesa favorita. Eu e a Carol gostamos muito de beber. É gostoso. Tomar uma cerveja com a galera, experimentar uns drinks novos. A gente fica mais solto, mais falante. É divertido. Mas de uns tempos pra cá, a gente também tem ressignificado um pouco, repensado um pouco a nossa relação com o álcool. E a gente não tá sozinha nessa. Uma pesquisa registrou em 2024 que 62% da população já pensou em reduzir o consumo de álcool. E nos últimos 5 anos, mais que triplicou o número de bebidas sem álcool produzidas pelo mercado. Ou seja, ficar sem beber é uma tendência. Por outro lado, recentemente os casos de bebida adulterada com metanol aqui em São Paulo fizeram muita gente ficar com medo de beber destilados, por razões óbvias, e isso colocou muita gente à prova. Agora que eu não posso beber álcool, ficou mais gritante o quanto que eu preciso beber álcool em algumas situações. E com isso, o debate em torno da nossa relação com o álcool ficou ainda mais relevante. E hoje, além das nossas experiências, a gente também trouxe uma pessoa que não bebe há mais de 30 anos. A senhora, minha mãe. Oi, gente, eu sou a Edna e faz mais de 30 anos que eu não bebo. Por opção, por necessidade. E é uma história até que bonitinha para contar. Conta um pouquinho, então. Primeiro, que bom ter aqui, minha mames. Segundo, conta pra gente um pouco, resumido, como é hoje a sua relação com o álcool, como ela foi ao longo da vida. Bom, no começo, eu comecei a beber muito menina, né? Anos 80, balada aparecendo. Então a gente dançava, brincava. Era mais como se fosse um refrigerante, mata a sede. Vem um amigo com a garrafa de cerveja, tá aqui, normal. Eu perdi uma prima com 15 anos de idade, e aquilo foi muito doloroso para mim, né? E eu acho que foi aí que começou a minha relação negativa com o álcool, né? Saía, não tinha presença dela, e eu bebia, e eu não ficava legal. E isso percorreu para minha adolescência toda, me casei, e não que eu sentia necessidade da bebida, mas toda vez que eu bebia, eu não ficava legal. Eu não ficava legal de um jeito não legal mesmo. Psicologicamente Exatamente, falando. agressiva, briguenta. Não ficava uma pessoa legal. Me casei, tive meus filhos, né? E querendo ou não querendo, acaba afetando na vida pessoal. Sim. Né? E é isso que você quer passar para os filhos? Não era legal no dia seguinte você ser a pessoa que causou algum inconveniente. Sim. As pessoas tiveram que cuidar. Exatamente. Ou que brigou, ou que fez alguma coisa que você virou a palhaça da festa, Sim. sabe? E aquilo foi me incomodando. E veio uma depressão em cima disso, né? E eu me vi, não obrigada, mas assim, eu vou aproveitar a oportunidade. Sim. Eu vou tomar o medicamento para cuidar da minha depressão, eu não posso beber, então eu não vou beber mais. Não vou beber. Foi uma decisão assim para mim, legal, ótima, mas que até o pessoal entender, né? Se fosse pelo pessoal da minha volta, eu tinha voltado a beber. Quantos anos você tinha? Você lembra? Acho que eu tava com quase 30. Acho que nem isso, porque eu era muito pequena. Isso. Quase 30, 20 e poucos anos. E aí, ia numa festa, aí me viam com a cerveja sem álcool, né? Porque,
Quando eu parei de beber, não tinha cerveja sem álcool. Aí passou uns meses, chegou a Kronenbier. Que nem deve existir mais, eu existe? acho que Não acho, eu adorava a Kronenbier. Adorava mesmo. Porque eu não era da bebidas quentes, eu era da cervejinha. Até hoje. Um alemão, um vinho, né? E eu falava, puta, Deus ouviu, né? Me fez. Porque eu gosto do certa, sabor, né? cara. Eu gosto. Eu não gosto de refrigerante. Eu gosto do sabor da cerveja. Quanto mais malte, assim, mais gostosa eu gosto. E eles fizeram a Kronenbier e tal. Comecei a levar nas festas, porque ninguém tinha nas festas. Então eu levava meu colerzinho pequenininho e tal, não sei o que. Meu marido fazia questão. Era eu tirar, já vinha zoação. A Edna virou crente. A Edna virou boba. A Edna não sei o que. Não é porque eu ficava careta. Não. Muito pelo contrário. Eu aprendi a me conhecer sem a bebida e olha que eu gostei da Edna, que eu vi. Que legal isso. Porque eu via todo mundo, como é que é? Me vendo com outros olhos, né? E eu também comecei a ter mais confiança em mim mesma. Sim. Sabe? Descobri Você não perde o controle da situação também, E eu né? descobri que eu não preciso disso para me divertir. Sim. Que eu sou uma pessoa alegre. Que eu sou uma pessoa comunicativa. Comecei a me reconhecer como a Edna mesmo. Que há anos eu não via. Que as pessoas falavam que eu era e eu não acreditava, né? Então foi tudo em cima. Foi a depressão, foi eu parar de beber, foi me voltar a me reconhecer. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Às vezes a gente sente falta, tá aí o meu marido, a gente quer um vinhozinho pra namorar, não sei o que, tudo. Faz falta? Faz. Mas. Um suco. Exatamente. Uma água, sei lá. Mas exatamente é isso que a gente faz. Perfeito. A gente vai, compra o nosso suco de uva integral. Existem vinhos sem álcool, Eu né? experimentei. Champanhe sem álcool, existe. A gente descobriu uma série de coisas sem álcool. Não, e Série de agora coisas. também tá cheio de opção, né? Mas já De anos. existia. Não sabia. Aí a gente põe numa taça bonita e E pronto. pronto, sabe? Exato. Pronto. Coquetéis. Faz coquetel com... Água com gás, tônica. Então, mas os de vocês é com gin, né? Gin, Sei lá, vodka, tal. várias Então, coisas. todo mundo lá, tal. Aí, outro dia, meu filho falou assim, mãe, eu vou fazer um pra você. Eu falei, filha, mãe, não... Ele falou, mãe, ele fez com energético. Aí, aquele copo bonito, tal, não sei o que. Ele falou, mãe, esse eu faço questão, tal. Sabe? Aquele legal. negócio das pessoas participarem em você. Sim. Né? A caipirinha. Parou de ser uma questão de a Edna é chata pra... Pô, vou pensar em alguma coisa que seja legal pra ela também tá Pra curtindo. ela tá com a gente ali e tal, não sei o quê. E nesse, se não tiver, eu falo, não, gente, não tem, eu bebo água. Meu marido, eu faço questão que você participe no geral, no todo. Então, meu marido, ele vai buscar no inferno, se for preciso. Que bom. Isso é Pra bom que também, eu a parceira esteja também junto, pra que eu entenda. esteja junto. Outra coisa que ele falava também, no começo, você quer que eu pare de beber pra te ajudar? Porque ele achava que eu chegava nos locais e eu ficava deslocada, triste, tal. No começo foi assim, meio assim, né? como é- Pessoal a zoando adaptação, e tal. sim. Então ele falava, eu paro pra te acompanhar, né? E daí se tirar sarro de um, tira sarro de nós dois, né? Eu falei, não é um problema seu, É uma opção. é um problema meu, o problema é comigo, né? Não tem por que você parar. Sim. Você falou muitas coisas importantes que eu queria puxar, assim. Eu acho que um dos pontos... A gente tava conversando quando a gente tava montando um roteiro de... Por que as pessoas bebem? Que é o que a gente trouxe na introdução do episódio. E um deles, que pra mim, eu percebi... Quando eu percebi isso em mim, eu falei, caramba... É de ter que ter algum acompanhamento em alguma situação social. Tem que estar com alguma coisa na mão. Eu Exato. sempre percebi isso já em mim. E aí, eu tenho que estar com algo na mão. Eu, tipo assim, beleza, pode ser água. Sim, exato. Tipo, Sim, pô, pra mim nunca foi assim. sério? Não, eu tenho Nunca. muito isso assim, eu tô sempre tendo que estar bebendo alguma coisa. Eu acho que, né, desculpa te cortar, mas eu acho que é porque eu nunca fui tímida, nunca fui aquela introvertida. Não, mas não por... Tem isso também. Um dos motivos que faz as pessoas beber é realmente destravar, E desinibir. desinibir isso, deixar a gente mais solto e tal, que de fato acontece. Sei lá, tava numa festa, num churrasco, eu tinha que estar bebendo alguma coisa. E aí, sei lá, se eu optei por beber álcool naquele dia, eu só bebi álcool.
só cerveja. Aí depois eu entendi, eu falei, cara, o lance é que eu tenho que estar bebendo alguma coisa. E aí é o que você falou, então eu vou substituir por uma água, por uma bebida sem álcool. E aí eu comecei a intercalar e percebi que fluiu bem, sabe? Consegui modificar um negócio simples. Mas é isso, é me perguntar por quê? Por que eu tô bebendo? É porque eu quero, mas eu só quero beber álcool ou eu só quero estar bebendo alguma coisa? Enfim, alguns questionamentos. Como é que é a sua relação? Atualmente, o último dia que eu, de fato, bebi álcool, assim, tipo, pra valer mesmo, foi no seu casamento. No meu casamento, sim. Depois disso, eu não me lembro de, tipo assim, ter umas bebericadas, assim, de tipo, deixa eu experimentar esse drink. Mas eu nunca mais, tipo, comprei um drink ou uma cerveja pra mim. Então, depois desse dia, não porque eu passei demais do ponto, mas foi por uma escolha minha. Esse ano eu optei por reduzir o álcool da minha vida. Eu já tinha feito uma promessa nesse ano que era reduzir o álcool, justamente porque eu tinha entendido no final do ano passado que eu bebia por beber e eu perdi o controle da situação. E aí eu parei de viver o momento. Exatamente. Porque não fazia mais sentido. E aí eu tava, por exemplo, no casamento da Vanessa, eu falei, pô, eu quero me lembrar de tudo. É um momento super especial. Pra que eu vou passar do ponto? Então eu falei, beleza, eu vou beber. Eu quero experimentar todos os drinks, porque ela fez questão de escolher um a um. Então o que eu vou fazer? Intercalar com água. E foi o que eu fiz. Eu bebi um drink, intercalava com água. Tanto que eu tava bem bêbada, bem feliz. Mas eu lembro de tudo e, inclusive, lembro mesmo, assim, de chegar no nosso hotel depois, conversar. Tipo, eu lembro de todas as conversas. Lembro de ficar brava porque as pessoas tiraram a câmera de mim. Enfim, lembro mesmo. Mas assim, eu realmente não tive ressaca, por exemplo, no dia seguinte. Nem eu, olha só. Eu comi super bem, eu bebi muita água. Então, eu consegui equilibrar as coisas. E eu fiquei muito orgulhosa de mim nesse dia, porque eu falei, putz, que bom que eu consegui lembrar de tudo e ainda assim viver esse equilíbrio. Mas não é uma sensação que hoje eu sinto a necessidade. E quando eu optei por diminuir ou parar, olha que chocante, eu falei com a minha terapeuta. Todo mundo sabe. Todo episódio a Carol fala isso. Falei com a minha terapeuta? Eu falei com ela, porque eu achava, e aí a coisa que você disse de tipo, eu sou legal bebendo, eu sou divertida e tal, e não sei como você, essa pessoa, né? Depois de beber. E aí eu também ficava com isso, porque eu era uma pessoa super divertida. Eu sempre fui divertida bebendo, só que eu ficava mais divertida. Eu desinibia de fato. Sim. Então, dançava do jeito sem me importar como os outros estão vendo, se importar com a opinião alheia. E relaxa um pouco o nervo, né? Sim, você fica mais relaxada, aí você para de pensar muito. Eu, por ser uma pessoa ansiosa, meu cérebro é todo tempo. Eu também sou então, super assim, ansiosa. quando você bebe, você para de pensar mesmo, né? Você desliga essa caixinha do pensamento e eu, tipo, beleza, eu tô vivendo. E eu ficava tão feliz, tipo assim, alegre, conversava com todo mundo, fazia amizade com a parede. Eu tenho contatos no meu Instagram de pessoas que eu fiz bebendo em festa. E, tipo, sigo até hoje, porque eu acho a vida da pessoa interessante e, tipo, sigo. Ok. E então não foi uma questão pra mim eu ficar chata. Pra mim era questão de perder o controle mesmo e não saber mais o que eu tava fazendo. E aí eu falei, putz, talvez quando eu parar de beber ou reduzir, eu fique uma pessoa chata no rolê, sabe? Eu fico cansada antes, não conseguia puxar assunto de tudo, sabe, de tudo em todo lugar, porque eu era essa pessoa. Sim. E eu falei, eu vou mudar minha personalidade. E aí, refletindo um pouco, essa não é minha personalidade. A minha personalidade pode ser uma pessoa mais cansada, pode ser uma pessoa que talvez não queira conversar a todo momento. Exatamente. Talvez não queira fazer amizade até com a parede. A minha personalidade... E tem dias e dias. Tem dia que eu tô falante. A gente teve a festa de Halloween. Eu comecei muito falante, depois eu falei, não, minha energia acabou. E tá tudo bem, porque acabou mesmo, porque eu tava cansada e tá tudo bem, entendeu? E aí, quando você tá bêbada, você não percebe esse limite do cansaço. Você vai indo, você vai se arrastando, vai se arrastando. E é assim, às vezes, dependendo de como você tá emocionalmente, nossa, sim. você bebe, não fica uma coisa legal. Não fica. Você pode estar falante, mas você pode estar falante irritante. Entendeu? Então, é esse limite que as pessoas não enxergam. Exato. Sabe, o bêbado é muito chato, cara. O bêbado é muito... Eu posso falar isso com o maior crédito da minha vida. Porque eu sei. Eu sou a única na família que fico sã o tempo inteiro. Eu curto, eu danço, eu pulo, eu xingo.
Mas Isso eu é muito engraçado, aguento. porque quando eu conheci vocês, no geral, e fui em festas e tal, e a Vani falou, a gente tava falando alguma coisa, e eu falei, aí alguém virou pra mim, nossa, a mãe da Vani tá muito bêbada. A Vani falou assim, mas ela não bebe. Não, mas não é a Aí a primeira gente vez. ficou tipo, mas ela é a mais animada do rolê de fato. Contexto pra você que tá ouvindo, né? A minha mãe, minha família é uma família muito festeira, muito do churrasco, de dar festas mesmo. Esse final de semana acabou de passar, teve festa de Halloween, postamos no Instagram do Mesa. E somos muito festeiros. E minha mãe é a única que não bebe nada de álcool na família. Mas ela é a mais animada. A que vai pra pista primeiro e fica cobrando, gente, vem dançar, quero dançar, vem dançar comigo. E pula e brinca. E aí as pessoas que não sabem que ela não bebe e associam muito essa pessoa extrovertida na festa com uma pessoa que bebe, acha que ela bebe. E ela não bebe uma gota. Exatamente, não bebo uma gota. E a idade também, acho que hoje eu tô com uns 5,5. Dá uma maturidade pra gente que, tipo assim, posso falar palavrão? Opa! Foda-se quem tá me julgando. Eu quero dançar, eu quero pôr aquela véia pulando ali. Ela tá se achando. Dane-se! Sabe? Eu quero mais a pular, eu quero mais a brincar, eu quero mais a dançar. Mas uma quando alegria de você viver, parou... assim, muito legal. Exatamente. Quando você parou, você teve esse medo da Carol? De tipo, será que a minha personalidade vai mudar nos ambientes sociais, nas festas? Ou você sempre soube que você era assim, com bebida ou sem bebida? Olha, Van... Ou não lembra, porque faz muito tempo. Não, faz muito tempo. Falando de mim de adolescente, eu sempre fui muito na minha. Chegava nos ambientes, não era aquela pessoa descolada que saía fazendo amizades, não sei o quê, né? Isso ocorria com o tempo, a gente fazia uma turma, cansei de fazer amizades assim nos rolês, que levo pra vida até hoje, a gente tem contato ainda, mas nunca fui essa pessoa de chegar e já começar. Eu sempre fui de poucas amizades. Não, mas tipo, você é muito animada em Naturalmente. ambientes, Sim, assim. sim. E você tinha medo disso estar associado à bebida quando você bebia? Ou você sabia que você era assim, com bebida ou sem bebida? Não, eu sabia que eu era assim. Eu sabia que era assim. O meu medo, assim, não foi medo, mas o que pegou mais foi a pegação do pé das pessoas. Então, isso... E eram familiares. Então, isso é muito Pessoas doido. que me conheciam, pessoas que sabiam como eu ficava quando eu bebia demais, saía do ponto, não ficava uma pessoa legal, sabe? Ficava a pessoa do mal mesmo. É do mal mesmo. Não tô falando que eu ficava chata, não, eu ficava do mal, sabe? É de fazer mal para as pessoas. Ai, mãe, as pessoas estão te ouvindo, vão achar que você saiu com uma faca atrás dos outros. Não, mas não me cutucasse, que eu acho que era capaz. Sabe? Então, pô, você sai do limite, você tem problema. Sim, no seu caso era... A bebida, eu conheço pessoas assim que bebem, nossa, ficam super divertidas. Eu tenho um irmão que, puta, ele brinca o tempo inteiro, a gente ri muito com ele. E ele lembra no dia seguinte de tudo que fez, ele não sai do salto, digamos isso. assim. Já saiu brigas em que ele tomou a frente de boa, mesmo estando bebaça, sabe? Eu admiro as pessoas que sabem fazer isso. Mas eu também queria que as pessoas que não sabem e que a gente cansa de falar, cara, você fica muito chato. Meu, você fica insuportável. Se administrar melhor, Pô, você não tem o Simancol. Pô, se toca, sabe? Começa a perceber isso em você e faz o que vocês estão fazendo. Não precisa parar de beber, mas saiba o seu limite. Eu não sabia o meu. Eu não sabia. E acho que tem um ponto também, mãe, que a gente tá falando, tipo assim... Às vezes a pessoa fica de boa, que nem a Carol falou. Nunca fui uma bebida chata, mas mesmo assim, por ela mesmo, ela não tá mais afim de beber tanto. Então não é só porque você não sabe beber. Acho que no seu caso foi essa a sua história, né? E mega justo. Mas às vezes a gente bebe e fica de boa, mas eu acho que tem hoje, um pouco do porquê, que a gente tá porquê, perguntando. exato. O porquê, no meu caso, era totalmente social. Tipo assim, eu comecei a beber tarde. Normalmente as pessoas, sei lá, com 18 estão desesperadas, ou já começam a beber ali com a família nos seus 16, Eu comecei com 17. 14. Então, tem gente que começa muito nova. Então, eu nunca fui, porque a minha família nunca foi de beber. Tipo assim, não é uma família que tem o álcool como um centro, assim. Meus tios, meu avô, sim, mas na minha casa, quando era meu pai, minha mãe e minha irmã, meu pai bebia e ficava agressivo.
Então, assim, sempre foi uma questão pra gente Sim. de não beber, porque a gente já sabia a que que ia ponto chegar. o que ia Sim, acontecer. sabe? Poderia acontecer, né? E a minha mãe também nunca foi de beber. Nunca. A minha mãe, nossa, uma cervejinha, ela tá, ó, de boa. Ela nunca passou do ponto. Minha mãe nunca foi essa pessoa. E aí, pra mim e pra minha irmã, era sempre tipo, cara, eu não preciso, sabe? Tá de boa. Então, eu fui começar a beber de fato... Eu tinha meus 22, 23, tipo, é tarde Sim. enfim, pros jovens. E eu comecei, eu tava, não, eu acho que foi com 21. E aí eu comecei por uma pressão no lugar que eu trabalhava na época, e tipo, todo mundo bebia, e era um absurdo eu não beber. E aí eu falei, tá bom, um copinho. Que saco, né? E aí, não, tá bom, um copinho. E aí, nisso, eles ficavam, não, bebe mais um, não sei o quê. E ficou uma pressão, e eu fiquei tipo, não, beleza, preciso me integrar, né? Preciso me integrar nesse espaço, eu quero... Ainda mais estava começando minha carreira de publicitária, eu falei, não, eu preciso, né, me integrar. Todo mundo bebe, por que eu não vou beber? E aí eu fui passando do meu ponto e tal, eu percebi que eu ficava legal, eu não ficava chata e tudo mais. Mas não, beleza, tá tudo certo. E aí eu comecei a, tipo, beber sempre. Sempre. Tipo, quinta, sexta, sábado. E era sempre. E aí já não tinha mais a pergunta do porquê eu tô bebendo. Só tô bebendo porque é legal beber. Sabe? E aí, depois, aí chegou no atual momento que é tipo, mano, por que eu tô fazendo isso? Não tem necessidade. Mas agora a reflexão do porquê por que eu fazia isso era muito sociável. Por isso que a minha questão do parar de beber era, tá, mas e se ninguém mais gostar de mim? Porque e daí se eu não for mais legal, eu não for mais sociável, eu não... E você percebeu que não, né, no final? E no fim eu percebi que não. Tipo, fui reduzindo meio que aos poucos, assim. Até de fato eu falar, não tem porquê. E aí eu fui experimentando as cervejas zeros, que são super gostosas. São. E, tipo, super... Não sinto necessidade do álcool ali. E aí eu comecei a perceber que é isso, eu tenho a socialização em mim. Não tenho, apesar aqui, podcast é um momento de socialização e a gente faz completamente sóbria. Eu consigo sustentar uma conversa de pelo menos uma hora atrás de mal. Interessante, carismática. Exato. Mas eu comecei a perceber que é isso, eu não precisava do álcool pra interagir de fato. E que foi o meu começo, né? Tipo, eu bebia para interagir. E aí agora eu falo, não pra preciso. mim nunca foi assim, a bebida nunca foi para interagir, né? Começou numa farra, dançando, a gente dançava de suar. Ai, que delícia. Então vinha a cerveja assim, pegava bebê, mas de sede. Ia dura pro baile, dura. Não tinha dinheiro para comprar uma Coca-Cola. Nós íamos no banheiro beber água do banheiro, glu, 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 glu ali. Então um amigo vinha oferecer cerveja, putz, geladinha. O que tá tendo. Mas hidratação. E não chegava nem a fazer efeito. Acho que a gente pulava tanto, aquilo suava tanto, que a gente não ficava nem a ficar de fogo. Aí quando a gente mudou de local de diversão, aí que minha prima faleceu, aí a bebida, depois eu fui fazer uma autoanálise de mim, da onde começou o problema. Mais ou menos nessa época. Foi mais ou menos nessa época. Que você não tava muito bem, né? Exatamente, que eu comecei a ficar... Não tava mais legal. Aquela coisa bruta. A gente tava falando um pouco sobre isso também, que é muito comum a pessoa começar a exagerar um pouco no álcool quando ela não tá numa fase boa da vida dela, assim, né? Então, a Carol tava falando isso aconteceu. perdurou na minha vida até eu conhecer meu marido. Aliás, conheço meu marido desde que eu tinha 10 anos de idade, mas assim, que a gente foi ficar junto mesmo, eu tinha 15. E aí a gente maneirou. Eu maneirei, aliás, né? Mas mesmo assim, o efeito era negativo. Toda vez que eu bebi. Então, toda vez ele tinha problemas comigo. Aí no dia seguinte, conversava, chorava, não sei o que e tal. Tem a famosa ressaca moral. Exatamente. Sim. Nos casamos, tal, e aí foi piorando, porque os problemas vieram do passado como um carrilhão. E se for contar a minha história de vida aqui, tem problema de sobra pra você encher a cara. Eu acho que esse é um ponto bom de contexto, porque é isso, você mencionou a sua prima, né? Mas tinha vários fatores na sua vida. Vários. Que, enfim, o álcool acabava até sendo talvez um escape, mas que não batia legal. Né? Exatamente. Eu acho que foi muito corajoso da
da tua parte, assim, mãe, de ter tomado a decisão de falar, eu gosto de beber, mas eu vou topar, eu não vou fazer isso porque, enfim, eu quero ficar bem e tal. E aí, no seu caso, você não reduziu. Aliás, você pensou em reduzir, você falou, não. No meu caso, eu não posso, eu não posso. A bebida me faz mal. Ela bate no meu cérebro de um jeito diferente das outras pessoas. Aí você tomou a decisão de zero. E eu tomei a decisão de não. Já que eu me divirto sem e eu tô conhecendo uma Edna que eu tô gostando, não, no começo foi doloroso, foi, mas não de cortar a bebida, não sei se dá para entender. Você readaptar, eu acho, redescobrir, exato. A descoberta de quem realmente eu sou, o que eu vou fazer nos lugares sem. Sim, mas eu tinha te perguntado. O começo foi terrível, mas depois, nossa, foi tão... Aí foi só uma tentativa de saber o porquê. Porque onde começou, porque eu era assim. Mas tem toda uma história por trás, né? Que acho que agora não vem ao caso. Não é o que a gente está falando aqui. Mas que as pessoas saibam, sim. Sim. Que há um problema de química. Essa química não me faz legal, tá? E eu conheço pessoas também que são como eu. Que a bebida bate e é como se fosse uma droga. Acho que para quem cheira uma cocaína, fuma, não sei, nunca fiz isso, tá? Mas pelo que eu vejo... vai pro lado negativo. Vai pro lado negativo, não bate legal, entendeu? Como conheço pessoas que ficam... De boa. Pra mim, ela não é legal. Amiga, mas você não falou o seu motivo de por que beber, mas por que reduzir também. Pois é. Cara, diferente de você, como eu falei, a minha família, ela tem... Álcool sempre foi presente, assim. A gente é muito do churrasco, muito festeiro. Tirando a minha mãe, que optou por não, todo mundo bebe. Sempre foi muito natural. E eu tava pensando, enquanto eu construía o roteiro desse episódio, assim... Por que eu comecei a beber? Eu acho que, em partes, além de ter sido normal... eu acho que foi muito de eu tentar reivindicar um espaço, assim, por exemplo... Meu pai está na plateia... dormindo, ele não vai ouvir essa história. Tá ouvindo. Mas a minha família, os homens da minha família sempre foram de beber, de curtir Machista. e tal. Sim, tinha um, porque assim... Tem muito esse, o consumo do álcool sempre foi pro atrelado ao homem. Exatamente. Exato. Na minha família é muito assim, tipo, o homem pode beber e a mulher... Exato. A minha mulher que família- sai da linha... a mulher já... tem que saber Minha família tinha um pouco disso também. Tinha, né? Acho que mais tinha do que tem. Então, assim, eu sempre vi meu irmão, meu pai, meus tios, todo mundo brincando, todo mundo dançando, todo mundo tava bebendo. E aí, eu fui crescendo, fui ficando adolescente, eu queria estar naquele espaço. Eu falei, por quê? Eu sempre fui muito questionadora. Quem ouve o podcast há mais tempo sabe que eu tenho uma veia meio feminista desde que eu existo. Então, eu sempre falei, por que eles e eu não? Por que meu irmão pode estar lá brincando, curtindo, e eu não posso estar lá brincando, curtindo? A moça tem que estar lá, quietinha, tal, controladinha. Pô, não sou assim, não é da minha personalidade. Então eu fui meio que conquistando esse espaço. E aí, enfim, a linguagem de amor do meu pai, gente, é ter a bebida favorita da pessoa gelada na geladeira dele. Seja qual for. Se sua bebida favorita é suco de laranja, você vai na casa, vai ter suco de laranja geladinho pra você. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei, poxa, eu gostaria de beber cerveja com você também. E aí ele falou, tá bom. E aí ele me puxou, então agora você vai beber igual a gente. Mentira, mas ele começou a me tratar de igual. E eu fui. E aí, enfim, tem muita memória afetiva. Eu tenho muitas memórias muito boas da minha vida que tinha álcool rolando, assim. Você falou, você chegou, não cortando você, mas você chegou num ponto. Coisa que eu não tenho. Coisa que você não tem. Mas assim, mãe, isso também não é legal. Apesar de são memórias muito legais, eu tenho memórias... Porque a gente tem que lembrar que o álcool é uma droga, né? Exato, ele só não é tratado como, ele né? Não é tratado como, ele é mais ele normalizado que... Mas é isso, eu tenho muitas memórias gostosas e divertidas, sempre muito atreladas ao álcool. E aí eu bebia muito no automático. E é isso que eu sem me importar, assim, sem pensar em quantidade, sem pensar se eu queria ou se eu não queria. Tipo, bora. Só falava assim. E eu não sei por que eu comecei a questionar. Sendo muito sincera, acho que começou de um lugar de talvez saúde, assim, eu tava com meus exames meio zoados e eu falei, eu vou dar uma maneirada.
Eu tinha muita ressaca, eu odeio ressaca, eu tinha ressaca de tudo, ressaca moral, ressaca física. Então, eu odiava acordar com muita dor de cabeça, tudo zoado, intestino zoado. Quem bebe sabe que intestino zoa também, a gente não fala isso abertamente, mas zoa. Zoa muito. E ressaca, eu tenho ressaca moral muito fácil, então eu nunca cheguei, eu tenho poucos episódios que assim, blackout e tal, mas o pouco que eu saía do controle, eu já acordava e falava, pra quê? Ai, que saco, por que eu fiz isso? Nossa, não sei se é porque, enfim, tem o teu exemplo, né, eu cresci ouvindo as suas histórias. E aí eu comecei a beber menos, aí teve um dia que eu fiz um desafio, eu falei, será que eu consigo ficar um mês sem beber? E aí foi difícil pra caramba, foi muito difícil, falei, nossa, queria tanto uma cervejinha, puta merda. Mas aí eu fui mudando, aí o que eu falei, fui começando a me perguntar, mas eu quero beber ou eu só tô no contexto que eu iria beber? E aí eu comecei a, inclusive, observar até as mulheres da minha vida de outro ângulo, tipo assim, eu vejo minha mãe, que não bebe e tá sempre curtindo, minha cunhada que bebe, mas bebe muito pouco, muito por questão que ela tem filhos pequenos, também tá sempre curtindo. Falei, talvez eu não precise beber tanto. Talvez eu não queira beber tanto, sempre. E aí eu comecei a mudar, assim. A virada de chave mesmo veio na nossa lua de mel, mas foi total ao acaso. Foi na nossa lua de mel, a gente foi pra um resort all inclusive. Então, eu bebi muito, eu comi muito. Tudo muito. Tudo muito. É, all inclusive, é normal. E chegou um momento que a gente tava assim, gente, chega, eu não aguento mais beber álcool, mas eu quero beber cerveja. Então, vamos beber uma Corona Zero? Assim, maior merchan, porque eu sou fã dessa cerveja, viu? Não tô sendo patrocinada, mas gosto da Coroninha. E a gente ficou muito fã, então eu voltei dessa viagem muito fã da Corona Zero. E eu não gostava da cerveja zero, minha mãe sabe, eu tentei várias vezes outras cervejas, não é a mesma coisa. E aí eu falei, cara, gostei. E aí hoje eu vou intercalando, bebo uma cerveja com álcool, uma cerveja sem álcool quando eu tô afim. Eu já não boto um peso em mim nem pra beber, nem pra não beber. Eu tinha um peso às vezes pra beber, tipo, eu tenho que beber, porque eu tô nesse contexto, porque é isso. Ou eu não vou beber porque não quero. Então, hoje eu faço o que eu quiser. Não tô afim de beber, não vou beber. Tô afim de beber? Vou beber. Vou beber pouquinho? Vou enfiar o pé na jaca hoje, mas hoje eu faço porque eu quero. E é isso, assim, então... Eu tenho a escolha também. Apesar de eu não beber nada, mas às vezes meu marido chega... Puta, tô com vontade de tomar uma cervejinha, mas não quero tomar sozinho. Vamos tomar uma cervejinha junto comigo? Vamos. Eu faço a companhia com ele com a cerveja, mas sem álcool, entendeu? Então, é a mesma coisa, Eu ia falar isso, porque a gente tem um dos motivos que fazem a gente beber, né? E pra mim, esse é um forte. O chegar de um dia cansado, tipo... Eu não tenho essa associação. Você não tem isso? Não, puta, eu nunca associei a muito. esse tipo de relacionamento. Pra mim, a bebida sempre foi associada à socialização. Não, tipo, eu não tenho sentar sozinha e beber. Eu nunca tive isso. Isso também foi bom pra eu me distanciar do álcool, porque eu não tenho isso. Você nunca pegou, assim, sexta-feira à noite e pegar uns petiscos com o Wellington? Não. Ah, não. Com o Wellington, sim. Mas... Sozinha, relaxar sozinha. Que nem quando o fumante pega o cigarro, associa como companheiro. Pega sozinha, acende o cigarro, fuma. Eu fumei também. E eu associava muito o cigarro à companhia. Companhia bengala, né? A pensamentos, a ficar lá, tal, não sei o que, sim. Né? Mas a bebida em si. Pô, eu bebo sozinha às vezes. Às vezes eu bebo a zero hoje em dia, mas assim, às vezes eu tô muito cansada, tô de saco cheio. Nesses dias, normalmente, eu ponho pé na jaca no geral. Então, assim, eu abro um pacote de amendoim, salgadinho. Eu falo que se dane pra dieta, que se dane pra tudo. E aí, normalmente eu vou pro lado da comida. Da comida, tipo assim, tô cansada, eu quero comer qualquer coisa que seja gordurosa, que não... E aí, mas aí eu acabo, às vezes, indo também com uma cervejinha, assim, tipo, sabe? Mas preciso, que gostoso. Então, o Wellington tem muito da cerveja sozinho também, mas com jogo de futebol. Então o homem tem isso com jogo de futebol, o Wellington né? tem o jogo do Palmeiras, vou abrir uma cervejinha. E ele fica de boa, toma uma mesmo e pronto, acaba, sabe? É pra aquele momento. Eu nunca associei a estar sozinha. A bebida nunca foi esse lugar pra mim. Tanto que pra mim o relaxamento é muito tipo, um banho gostoso, uma comida gostosa. Tipo, pra mim sempre foi esse lugar.
E, assim, fazendo um disclaimer, talvez pro próximo episódio, eu ligo muito pro negócio da comprinha. Ah, vou fazer uma comprinha. Aí eu fico de boa, sabe? Então eu tenho muito esse lugar. Esse é outro assunto. A minha mãe não compra nada online, gente, imagina. Esse é outro problema. Ah, tô tão estressadinha, vou fazer uma compra. Como é que faz no meu caso? Que é o banho, é a comprinha, é a cerveja, é a comida. Você tá ferrado. Mas tudo bem, a questão da bebida você já foi pro zero, já tá melhorando. Então, é isso, eu acho que esse é o ponto, porque não é o álcool. Eu associei a cerveja, o gosto da cerveja. Entendi. Porque assim, o vinho não faz essa vez pra mim, por exemplo. Então, pra uma galera faz. Para muita gente pra faz. galera Uma tacinha faz. de vinho, é o que eu mais vejo o povo conversando. Inclusive, a gente tem uma amiga que tá grávida, você sabe de que eu tô falando? Sim. E ela amava o vinhozinho de sexta. E ela falou, gente, a coisa que mais eu tô sofrendo porque eu tô grávida é o meu vinhozinho de sexta-feira, que eu não tô bebendo. E ela associou muito. Eu associei a cerveja, mas não é o álcool. Eu tô tranquila se for uma Corona Zero. Mas, sei lá, é memórias que a gente vai realmente criando associações na nossa cabeça. Muita gente associa o álcool. Vinho é um deles de comemoração. Tipo, eu vou comemorar, vamos abrir uma tacinha de vinho, né? Tem muito esse viés da comemoração, até do romântico, né? Tipo, vinho, jantar e tal. Eu aprendi a tomar vinho dessa maneira, tipo, associando a esse lugar. Eu não sou uma super fã de vinho, eu compro pelo rótulo, eu achei o rótulo bonito. Eu também. Nem Comprei o cerveja, vinho. se for ver, eu não entendo nada. Não entendo nada. Então, assim, o vinho é muito esse lugar pra mim de tipo, o rótulo tá lindo, vou comprar. Então, assim, não entendo nada. Também não gosto muito do sabor. Eu não gosto nem muito de suco de uva. Então, eu não gosto mesmo do sabor. Acho que é uma coisa meio forte mesmo, né, da uva, assim, eu não gosto muito. Então, pra mim, sempre foi uma tacinha. Então, também não é um lugar pra mim de super consumo e tal. Então, pra mim, acho que foi muito fácil desassociar, principalmente nesse lugar de relaxamento e tal. Sim. Nunca vivi isso. E o álcool também, como eu disse, na minha família, principalmente na minha família, 4 pessoas, era muito associado pro lado ruim. Então, acho que pra mim foi muito fácil remover isso da minha vida, sabe? Pra mim, assim, pro álcool sempre me associou a coisas ruins. Então. Mas como na família todo mundo bebia e Era hoje comum, hoje a família tá mais afastada. A família, eu digo assim, tá mais somos eu, meu marido, meus filhos, os agregados, que tá sempre junto com a gente. Sim. Né? Mas pra mim tirar a bebida do local, assim, Você estava associada com coisas muito ruins, exatamente. Né? E se eu falasse, eu não quero mais essa bebida aqui na minha casa, ninguém mais ia na minha casa. Eu tinha uma certeza tão grande disso. Falar assim, se eu falar que eu não quero que ninguém beba aqui em casa, que eu não quero ver ninguém de fogo aqui arrumando briga, tal, eu tenho certeza que não vai vir mais ninguém. Então, isso também é uma coisa, né? Tipo assim, quem você tá associando? Porque tem amigos que só fazem coisa se for bebendo. E aí, esse também é um ponto, tipo, são esses amigos que você quer estar? Porque muitas vezes você tem que cortar. Eu tive que cortar relações familiares. Porque essas pessoas também, elas só se divertem com isso. E elas precisam e que você vá no caminho dela. Que te enche o saco, inclusive. E algumas pessoas que eu amava demais, eu tive que sentar e conversar e pedir. Dentro da minha casa, maneira. Beba, mas se você puder segurar o controle, segura por mim. Se você me ama, faz isso pra mim. Porque é uma coisa se é uma coisa que me tira fora do sério, é bêbado que sai do limite. Sim. Ela percebe, eu lá em casa. Ela já olha pra minha cara assim, que já sabe que eu já tô ficando irritada com determinada pessoa, né? Aí eu já olho pra aquela pessoa e eu sei que se eu falar alguma coisa, aquela pessoa vai explodir. Brincar. Eu saio de cena, mas no dia seguinte essa pessoa vai ouvir. Mas eu acho que você teve mais dificuldade do que se isso tudo tivesse acontecido agora em 2025 com você, por exemplo. Porque é o que a gente estava comentando. Hoje, por exemplo, a galera mais jovem nem tá mais bebendo tanto. A questão do reduzir álcool não é uma decisão hoje em dia sua, minha e dela. É uma coisa que tá
uma tendência. Eu percebi Então eu isso, sinto que você vi teria sobre mais isso, diálogo aham. do que você teve na sua época, infelizmente, sim, né? nossa, completamente diferente. Mas mais ou completamente menos. diferente. Porque tinha um grupinho que eu sempre via e era sempre, bar, bebida, vamos ficar maluco e beleza. E aí eu encontrei esse grupinho de novo. E aí eu falei, gente, alguém vai pedir e tal? Eu falei, eu quero uma Corona Zero. E aí ele virou pra mim, não, assim, esse meu amigo em específico virou pra mim e falou, você tá doente? Você tá grávida? É assim mesmo. E aí eu fiquei, eu ouço isso até hoje. Eu falo, não, tá tudo bem, eu só não tô afim de beber hoje. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque você sempre bebeu. Eu, não, mas é que hoje eu não tô com vontade. Virou um questionamento. Exatamente. Tipo, um questionário de 30 minutos do porquê eu tinha parado de consumir. E aí eu fiquei, nossa, mas sabe, por que isso tem que ser uma questão? E aí eu senti que esse meu amigo distanciou. E agora distanciou, mas assim, ele ainda me quer na vida dele, mas ele também tá tentando achar o meio termo da coisa. Então agora ele me chama pra almoçar, porque jantar pra ele é associado à bebida. Eu vou te falar, tem uma conhecida minha que eu vou te falar, ela ainda vai ouvir uma. Mas mãe, vamos lá. As escolhas são das pessoas. Não, tudo bem. A Carol não vai brigar com o amigo dela porque ele quer beber de jantar. Sim, mas ela a só não vai pessoa estar perto. é inconveniente. Porque ela sabe que você parou de beber, ela sabe que não, mas aí fica... ela participou da sua vida, né? Com os problemas que eram causados. Tá. Aí você para de beber. Aí você não vê a pessoa há um tempão. Aí de vez em quando você vê, tá uma reunião e tal. Ela vira pra você do nada. Você parou de beber mesmo? Meu Deus, Porque não. você tá conversando, fazendo uma porque você cena. tá brincando. Eu parei. Porque pessoas sobras ficam paradas. Aí eu falei assim, parei. Vamos ter que me policiar aqui para não falar o nome da danada. Parei mesmo. Sérgio, a Edna parou de beber mesmo? Sérgio é meu marido. Sérgio, a Edna parou de beber mesmo? Parou. Eu tenho vontade de falar cachorra. Qual a palavra que você não entendeu que eu parei? E eu tô com cara de bêbada, sabe? Aí você passa mais uns meses sem ver a condenada. Ai, Edna, você parou de beber mas então mesmo? para de ver ela. Dá uma cortada. Aí, tá a última sonsa. vez eu peguei, fiz assim, eu dei uma risada, fingi que não era comigo, voltei a falar com você tava do meu lado ainda. Aí eu, não, filha, não sei o que, eu falei, eu não vou responder, porque eu vou mandar ela. Eu vou mandar. Aí até comentei com meu marido, eu falei, aí ele falou assim, porque o marido dela é muito amigo do meu marido. E ele falou, que eles se vejam. Vamos chamar fulano pra fazer um churrasquinho aqui. Não, pode me chamar de chata, de antipática, do que quiser, mas essa mulher eu não quero aqui em casa. Então certo. Porque se ela me perguntar de novo se eu parei de beber, eu vou dar essa garrafa na cabeça dela. Posso falar? Eu sinto, não sei se é o caso dela, tá? Mas eu sinto que às vezes as pessoas ficam fazendo esse questionário todo porque elas não conseguem parar. Pra elas não é uma opção, assim. Elas não têm esse autocontrole ou sei lá. E aí elas ficam incomodadas. Tudo que você faz que incomoda o outro, que o outro ou gostaria de ter uma atitude ou não consegue, isso incomoda. Incomoda mesmo. E aí, o que me irrita profundamente, muito, é que isso se repete em várias áreas da pessoa, ela te julga de uma forma ou de outra. Então, se você bebe muito, nossa, sabe, ela bebe muito, ela perde. Se você parou de beber, é crente, não sei o quê, tá grávida, pra tá mim, doente. tirar esse rótulo de crente... Putz, grilo. Mas isso é pra tudo, mãe. Se você tá comendo muito, nossa, tá vendo? Tá comendo uma porca, não sei o que, não sei o que. Se você parou de comer, nossa, tá vendo? Não come mais nada, não sei o que. Meu Deus, é muito olhar muito em cima. Pra qualquer tipo de atitude que você toma na sua vida. Olha que bizarro, é a minha vida, eu posso tomar a atitude que eu quiser. Pois é. Por isso que eu falo, a idade me ajudou bastante nisso e as atitudes também. O fato de eu ter parado, de ter conhecido a Edna que eu sou. Quem eu realmente sou. E de falar e de fazer o que eu acho que eu tenho que falar e fazer. Não importa onde, quando e pra quem. Me deu uma fortaleza dentro de mim, uma força que eu não... Isso é muito legal, Sabe? porque eu também senti isso, que agora que eu não preciso, que eu realmente sei que eu não preciso do álcool, me dá mais confiança de ir nos lugares. Exatamente. Porque eu não tinha essa confiança no começo, né? Quando eu realmente me distanciei, eu não tinha essa confiança. E agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Se me oferecerem, se encherem o meu saco e tal... Meu filho, lida você com o seu problema. Exatamente, tá tudo bem. Se você sabe? quer beber até cair no chão, vai nessa, irmão.
Tá, Eu tô vai bem com Deus. resolvida, Mas eu tô tô bem super resolvida. bem. Exatamente. Ai, Carol, mas você tá chata. Pois é, menino, eu sempre fui. Hoje eu não tô legal. Você não sabe, eu sempre isso fui. mesmo. Aí, Edna, Só você, que antes eu era chata com álcool, agora eu sou chata você tá sem. lá no rolê, você é a única sã. Aí você tá vendo que vai sair merda. Vai sair merda nesse rolê. Aí você já fica chata, porque você tá séria, porque que tá você sé- já não tá mais naquela Na brincadeira, vibe. que não sei o quê. Por quê? Aí você é muito chata, aí você é muito chata. É lógico, se eu não for chata agora, vai sair merda. você tá sendo só racional. Exatamente, Que vocês não a tão. hora que eu vou ter que apartar aqui a coisa, sabe? É foda. Aí eu falo, porra, gente, precisa disso. É tão bom você sair, é tão bom você... Beleza, quer tomar seu drink lá, legal, mas... O sã, autoconhecimento é muito sabe? importante. Qual é o meu limite? Pra Sim. eu não sair do Exatamente. meu eu, Mas- meu centro. Tem gente, de verdade, eu realmente acho que tem gente que quer sair. A gente falou disso no começo. Sim. Tem gente que quer beber pra sair do eixo. Às vezes que não tá bem, às vezes porque sim. E Vai lá, aí, de boa. Não, eu escolhas... já escutei. Hoje eu preciso beber de apagar. Eu já preciso fiz eu isso, preciso gente. esquecer Já do fiz mundo. Eu isso. falava isso. Nossa, eu só quero hoje beber, dançar. Mas eu já fiz muito isso quando eu bebia. Muitas, Exato, nossa, exato. muitas vezes que eu saía da minha casa para ir pros bailes, mas eu já saí com a cabeça assim, hoje eu vou encher a cara. Exato. Hoje eu quero esquecer que Eu alguém falava, eu existe. quero beber até cair. E Exatamente. sabe, eu acho que de sabe? vez em quando, numa situação controlada minimamente, não tem seu problema. Eu Acho também que tá tudo bem. Acho que o problema é quando... encontrar o equilíbrio, né? Exato, tudo é equilíbrio. Já no meu caso, não. No seu caso, sim. No seu caso, isso era de fato um problema. Quando é só, nossa, eu só quero beber e esquecer, acho que tudo bem em certo nível. Mas o que eu ia falar é que, assim, se a pessoa, pra ela, que nem você falasse, meu amigo jantar é beber, e você não tá mais casando e não tá... Também cabe quem não tá mais nessa vibe se afastar, né? Eu sei Sim, que às vezes não dá, eu sim. sei que às vezes a gente tá em... Assim, Mas você acaba se afastando. Você se a pessoa, afasta, a pessoa, ela começa a sentir, ficar perto de você e sentir que até ela não tá mais... fica deslocado, né? ela não- os papos ficam diferentes, porque você bebe, aí vai vindo os assuntos, não sei o quê, e de repente você fala assim, Nossa, por que eu tô falando isso, né? mas que merda que você tá falando, cala a boca, Tem sabe? gente que faz isso sóbrio. Não, mas pior que eu sei que É o faz, famoso sem né? noção. Exatamente, mas... eu sei. Não sei. E acho que, enfim, se você tem um amigo que não tá reduzindo o consumo de álcool aí também, e você julga, não julgue, não seja essa pessoa mala, porque, pelo amor de Deus, cada um faz o que quer da vida. Exato. Se cada um cuidasse, né, da sua própria. E assim, falando por experiência, gente, você faz uma autoanálise, Isso. sabe? Vai lá no teu fundinho e se pergunta o porquê. É isso, a Sabe? causa. Qual é a causa? Por quê? Tô Qual o bebendo objetivo? porque eu quero, Exatamente. ou porque eu tô num contexto que eu deveria estar bebendo, ou porque eu tô sendo pressionado Ou porque é um pelos meus problema amigos. psicológico, que eu um quero problema que eu esconder. carrego dentro de mim. Porque no meu caso foi esse. No meu caso foi isso. Foi totalmente problemas Você tá da numa infância, adolescência, pré-adolescência, família. Foi uma avalanche de coisas. Uma avalanche de coisas. Eu poderia, acho que até beber e ficar legal. Talvez. Eu não sei. A minha vida foi um inferno. Foi um inferno. Até os... Sabe? Exatamente. Faz Até... 30 anos que a vida dela não Aí é um quando inferno. mudou, quando eu conheci meu marido, quando nós decidimos ter uma família, quando a gente decidiu fazer a coisa diferente. Na nossa família vai ser diferente. Então, são 36 anos de casado, foi de pinguinho, 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 mas olha, 36 anos de casado, se faz 30 que eu parei de beber, 6 anos a gente passou só de inferno. Sim. Até eu me autodescobrir e ver que Não era mais aquilo. não é aquilo, não é aquilo que eu quero carregar. Eu vim de uma família assim, avós, meu bisavô, meus tios, eu não preciso criar a minha família assim. E eu tenho, já disse muitas vezes pra você que eu tenho muito orgulho de você ter tomado essa decisão por você mesmo, pela sua família. E, enfim, por ter sido esse exemplo, hoje eu tenho orgulho de mim, por escolher quando eu quero beber, o que eu quero beber,
ficar muito atenta à quantidade e à qualidade do que eu ingiro. Eu tenho muito Eu tenho muito orgulho de mim. Porque, de fato, acho que repensar essa relação com o álcool, sair do automático, é motivo de orgulho, sim. E só mais uma coisinha que eu queria falar. Eu sei que são pessoas de todas as idades que devem estar escutando, tá? Mas assim, falando como família agora e mãe, tá? Eu sei que meu círculo de família, todos bebiam. E todas as festas, como ela falou, festeiros, tal, não sei o quê. Como é que eu ia proibir os meus filhos de fazerem isso só porque eu não bebo? E só porque eu tenho problema com a bebida. Mas eu sempre sentei com eles, contei a minha história, sempre contei tudo que a bebida fez de mal pra mim. Então, que eles bebessem, mas que eles ficassem cientes, começassem a perceber como é que eles ficavam. Porque se eles percebessem que não ficassem uma pessoa bacana, legal, que se pode chamar o bêbado de uma pessoa legal. Minha mãe odeia muito detesto. bêbado, gente. Não sei se ficou claro aqui, mas... eu deixava bem claro pra ele, gente, se eu ver que a bebida, de uma certa forma, não é legal pra vocês, eu vou fazer de tudo pra vocês não beberem. Cara, essa foi a Então, melhor coisa. tenham essa consciência. Porque a gente começou a beber dentro de casa. Exatamente. E com o primeiro essa consciência. porre deles foram dentro de casa. E toda vez que tiveram porres, tiveram conversas no dia seguinte. Legal. Entendeu? Então a gente ficava sempre de olho. Por que ele tomou aquele porre aquele dia que saiu com o amigo, tal. Sempre assim, sabe, balançando a coisa e mostrando pra ele sempre o lado negativo da coisa. Graças a Deus eu tenho um filho de quase 40 anos também e ele bebe bem. Mas nunca me deu problema com isso. Nunca foi um problema negativo pra ele a bebida. E ela também, então... Acho que... Mas eu acho que o resumo do episódio, assim, se a gente puder dar dicas aqui priprimeiro, autoconhecimento. Terapia, né, pessoal? Se eu puder dar sempre uma dica, terapeutize-se. Não precisa pagar. Faz uma autoanálise. Paga se puder. Se puder, melhor. Exatamente. Se puder, pague. Mas como eu não podia, eu tive que fazer essa autoanálise. Sim, tem autoconhecimento. Busque autoconhecimento, de qualquer forma que seja. Exatamente. Acho que a autoanálise é a chave aqui pra tudo, né? E pro álcool também. E não tenha medo do julgamento. Não. Outra coisa, posso falar uma última coisa? Pode. Uma coisa que eu fiz nessa tentativa de melhorar como pessoa, eu fui nos Alcoólicos Anônimos. Você foi? Fui, levei o tio Marcinho. Nossa, levei eu como se eu não estivesse indignada de não saber. Você não sabia? Eu não sabia. Mas eu não fui por minha causa. Eu tinha um cunhado. Ah, tá, isso eu sei. Então, e pra ajudá-lo, né? Vamos. Eu também tenho um problema, de repente, vamos. E fomos. E aí, lá eu entendi o que era o viciado e o que era o alcoólatra, que é completamente diferente. Aonde eu me identifico ali? No alcoólatra. O alcoólatra, aquele que não sabe beber. O viciado é que precisa da bebida todos os dias. Então tenha isso na cabeça. Eu sou viciado. Você bebe todo dia? Você treme se ficar sem beber? Alcoólatra, a bebida me faz mal. Eu viro um bicho, eu viro outra pessoa. Se faça essa pergunta. Sim. Né? Porque se você for o alcoólatra, busque tratamento. Busque tratamento e procure, muda pra cervejinha sem álcool. Não, eu só tomo destilado. Meu amigo, toma água com gás. Hoje em dia tem muitas maneiras de você... Tem bastante drink sem álcool. Exatamente, sabe? Mas procura uma válvula de escape. É isso. A gente falou de várias situações aqui, né? De situações que são realmente um problema que não é uma decisão, uma opção, parar ou não, você precisa realmente de ajuda. E de quando você simplesmente quer reduzir porque quer. E tá tudo bem. E você não precisa ficar justificando pra todo mundo como se fosse um peso. Meu Deus, tá tudo certo. Acho que a gente precisa, né, começar a desmistificar. E também, se você não quiser, é o que a gente começou o episódio falando, a gente gosta de beber. Porque eu também quis tomar um cuidado desse episódio de não ficar uma coisa, gente, parem de beber. Não, é apenas repensem. Vamos ser um pouquinho mais crítico do porquê estamos fazendo algumas coisas.
É isso? É isso. É o nosso copo agora que a gente vai brindar. Tem água. Yay. E a gente se vê na próxima quarta. Ah, eu queria lembrar uma coisa. Dá o seu like nesse vídeo. Sim. E também, caso você queira continuar essa conversa, entra na nossa comunidade. Lá a gente continua essa conversa. Todo mundo engaja lá, é super gostoso, é um lugar quentinho, de muito, muito amor. E a gente te apoia caso você for parar de beber. Sim. Mãe, fala pro povo curtir o vídeo. Curte no canal. Se inscreve aqui embaixo, ativa o Acho sininho. que é assim que fala, né, galera? Eu não sei. Arrasou. É isso. Um beijo, até a próxima gente. quarta. Até. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nude Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Estivo.